Neste livro, Syed F. Alatas e Vinay Sinha, professores da Universidade Nacional de Singapura, vão além das críticas ao etnocentrismo e ao androcentrismo do cânone sociológico, incluindo no ensino de sociologia clássica a contribuição de fontes não ocidentais e das vozes femininas. O objetivo é deslocar a narrativa do surgimento da sociologia para considerar como as transformações sociais em curso naquele momento foram experimentadas em contextos não europeus. No entanto, a ideia não é excluir autores como Marx, Weber e Durkheim dos currículos acadêmicos. Pelo contrário, argumenta-se em favor de uma nova forma de ler os clássicos que incorpore preocupações teóricas como o eurocentrismo, o sexismo e o colonialismo. Os capítulos apresentam autoras e autores de diferentes contextos culturais e geográficos, como o norte da África, do sul da Ásia e a Europa Ocidental. Dessa forma, o livro inova ao trazer para o núcleo teórico da sociologia discussões sobre a modernidade vividas por sujeitos sociais distintos, impulsionando o surgimento das sociologias alternativas e propondo um diálogo criativo entre elas. Luna Ribeiro Campos, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, Unicamp, e integrante do Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade, LabGen, na UFF. Este livro, A Teoria Sociológica para Além do Cânone, de Syed Farid Alatas e Vinay Sinha, com tradução de Luciana Pudenzi, vem para nós pelas mãos da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a editora, grandiosíssima editora parceira de amigos, Funilaria, tá bom? Bom, gente, agora a gente foge um pouco dessa questão de pensar as esquerdas e pensar o nosso 2025 para voltar para a sociologia, tá? Por que eu faço esse movimento? Vocês sabem, tem meu livro lançado pela editora Até 100 Anos, que se chama Por uma Implosão da Sociologia. Acredito eu que trazer esse daqui, pra gente dar a introdução dele, falar um pouquinho sobre a sociologia, sobre os outros contextos, dar um pano geral, pode ajudar a gente a pensar na sociologia como questão revolucionária fora da academia, tá? Enquanto que a gente tem uma ideia de ainda reconstruir uma sociologia acadêmica, a gente vai tentar desenhar esse movimento, esse espaço de construção. Beleza? Então eu sou Marcos Morcego, que vou estar aqui, né, como sempre, trazendo esse episódio, mais um episódio de férias, a teoria sociológica para além do cânone. Espero muito que vocês curtam, então não esquece de seguir a gente nas redes sociais, de ouvir nossos outros projetos, assistir nossos outros projetos, e também de apoiar a Caverna do Morcego em apoia.se/Caverna Morcego, que é o nosso apoio coletivo, ou pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com, tá bom? Não esquece de fortalecer as editoras parceiras e de dar uma passada lá na Clio Operária, tá? Que tem texto novo aí que saiu essa semana, já que esse episódio vai ser na sexta, tem texto novo essa semana, tá bom? Então, agora sim, bora pro episódio! Introdução, Eurocentrismo, Androcentrismo e Teoria Sociológica, escrita tanto por Syed quanto por Vinay. A necessidade de mais um texto sobre pensamento e teorias sociais precisa ser justificada diante das obras já existentes, publicadas e utilizadas nos cursos sobre teoria sociológica ao redor do mundo. Embora muitos desses textos sejam bem redigidos e úteis para estudantes e outros que almejam iniciar-se no campo da teoria sociológica, são, em geral, acometidos por dois importantes vieses que seguem definindo não apenas a teoria, mas todo o campo da sociologia e, digo mais, da própria sociedade capitalista, né? Os vieses do eurocentrismo e do androcentrismo. Ou seja, a gente se refere aqui especificamente à tendência de negligenciar as fontes não ocidentais e as vozes femininas, e geralmente racializadas, no tocante ao período formativo do desenvolvimento da teoria sociológica. A descrição dominante do desenvolvimento da teoria sociológica nos levaria a crer que, no século XIX e no início do século XX, apenas homens brancos da Europa Ocidental e, mais tarde, da América do Norte, pensaram de modo criativo e sistemático sobre as origens e a natureza da modernidade emergente em seu tempo. E isso é basicamente o que a gente tem enquanto teoria sociológica, beleza? Por exemplo, a primeira vez que eu fui ter leituras negras foi Sociologia 3, onde a gente teve o Dubois com um texto, tá? Mas um autor mais recente e norte-americano, que pelo menos produziu grande parte da sociologia nos Estados Unidos, né? Então, esse é um movimento que acontece. Assim como na sociologia brasileira, a gente vai partir de Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, isso quando é colocado uma sociologia negra e uma sociologia de mulheres, beleza? Devemos salientar, contudo, que não pleiteamos que o reconhecimento desses vieses requeira que a teoria sociológica ocidental seja excluída dos currículos de sociologia nas universidades não ocidentais. Diferentemente, defendemos, com base em nossa experiência, uma nova abordagem do ensino da teoria sociológica que sintonize os alunos de maneira mais crítica e significativa com as obras de Marx, Weber e Durkheim e de outros representantes desse cânone.
Ironicamente, tal abordagem constitui uma nova forma de legitimar os clássicos ao revelar que suas qualidades atemporais, a despeito de outras tantas limitações conceituais, metodológicas e também ideológicas. Esse livro busca conscientemente oferecer um recurso de ensino atípico para estudantes da teoria sociológica clássica, além de ressaltar os vieses do eurocentrismo e do androcentrismo e oferecer correções extremamente necessárias face a eles, destacando uma lista de pensadores sociais não ocidentais e de mulheres pensadoras que foram negligenciados. Este livro também oferece uma conceitualização alternativa do primeiro capítulo histórico, que serve de introdução aos livros-textos sobre teoria. Tipicamente, tal capítulo narra as origens e a história dos fundamentos da disciplina, além de destacar as diversas forças sociais, políticas e intelectuais que conduziram ao surgimento do pensamento e da teoria sociológicos. Também é típico que os estudantes sejam direcionados aos cenários do Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, como a conjuntura na qual surgiu um certo corpo de pensamento social, exatamente o que acontece no curso de Ciências Sociais da USP, por exemplo. Deste modo, a emergência do pensamento da teoria sociológicos é explicada como o efeito cumulativo dessas várias forças sociais, econômicas e políticas. Acontecimentos e processos históricos específicos que foram importantes na experiência da modernidade europeia são ressaltados como decisivos para a formação da teoria sociológica. O capítulo introdutório que os próprios autores escreveriam, de certo contemplaria essas mesmas forças, mas também questionaria como elas foram percebidas e experimentadas fora do contexto europeu. Além disso, dedicaria espaço para uma discussão dos acontecimentos e processos históricos que estão ausentes nos textos teóricos mais proeminentes, a saber, as experiências da colonização e da descolonização, coisa que também está fora dos textos de sociologia na universidade, ciência política também, e aparece um pouco em antropologia. Argumentamos, por exemplo, que uma discussão abrangente sobre o capitalismo industrial na Europa estará incompleta caso não seja dada a atenção devida ao fenômeno do capitalismo colonial. Não é dada essa atenção. O texto proposto preencheria lacunas como essa e analisaria aqueles aspectos em que a Revolução Industrial na Europa foi global, assim como inevitável e inextricavelmente entrelaçada com a colonização da não-Europa. Uma tarefa correlacionada seria o detalhamento do meio intelectual mais amplo em contextos não europeus no século XVIII e XIX, períodos reconhecidos como formativos do surgimento do pensamento sociológico. Então, também buscar referências que estavam sendo produzidas nesse momento, como é o caso do próprio Lima Barreto, já é muito recente, né? Bom, tem Machado de Assis, mas também Machado de Assis é um desses nomes. Enfim, a gente vai ter alguns nomes aqui no Brasil. Agora fugiu da cabeça, eu tô com a imagem na cabeça da pessoa, mas eu tô sem o nome, tá? Mas só pra vocês entenderem, é aquela pessoa que fala... Puta, eu esqueci o nome dele, eu não acredito nisso, meu Deus. Que fala que quando um escravizado mata quem tem ele como propriedade, é legítima defesa, né? Eu esqueci realmente o nome, gente, me fugiu totalmente. Eu tô cansado, tá? Já aviso. Outra característica fundamental deste livro diz respeito ao tratamento específico dos pais fundadores da teoria sociológica. Nosso argumento não é de que Marx, Weber e Durkheim não deviam ser incluídos no ensino do pensamento da teoria sociológicas clássicos. Antes, sugerimos que é preciso ler suas obras de modo muito mais crítico e salientar aspectos de seus escritos que têm sido eclipsados até o momento. Assim, ao lermos Marx, destacaremos sua visão sobre o modo de produção asiático paralelamente à sua análise crítica do capitalismo industrial, assim como o eurocentrismo nos escritos de Weber sobre sociologia da religião comparada seriam incluídos lado a lado com as suas argumentações em A Ética Protestante. E por isso, a gente repensa a teoria social, a crítica ao eurocentrismo. Sem dúvida, todos os estudantes de sociologia, em algum momento, se deparam com Marx, Weber e Durkheim como os pais fundadores da disciplina, né? Os três coelhinhos, os três porquinhos. Um componente essencial do treinamento sociológico na maior parte das universidades é o ensino da teoria sociológica. Esta é vista como o fundamento básico para formar um sociológico. Geralmente, a teoria sociológica é definida como constituída pelos escritos específicos de um grupo de estudiosos europeus, nomes com os quais a maioria dos cientistas sociais já está familiarizado. A partir de um grupo grande, surgiram algumas figuras centrais que são consistentemente vistas como precursoras da sociologia. Há uma aceitação meio que universal de que, seja onde for, qualquer um que queira estudar sociologia deve conhecer os escritos de Marx, Weber e Durkheim. Em todo mundo, os cursos de teoria sociológica e pensamento social tendem a se restringir a discussões e exposições das obras desses autores e de alguns outros pensadores ocidentais. Além disso, no discurso prevalecente, as ciências sociais são definidas e aceitas como tendo uma origem ocidental. E justamente subverter ela é trazer ela para uma perspectiva inclusive não ocidental, né?
Por isso, leiam Por uma Implosão da Sociologia, nosso livro pela editora Terra Sem Anos. Essa visão é institucionalizada como consensual, não apenas nos círculos acadêmicos ocidentais, mas também no não-ocidente. O que não significa que alguns estudiosos não problematizem a definição que pressupõe as ciências sociais como disciplinas ocidentais. As duas pessoas que escrevem esse texto, inclusive, têm texto sobre isso especificamente, tá? É surpreendente que os cursos da teoria sociológica clássica estejam sendo ministrados em diversos países asiáticos, sem o devido reconhecimento do contexto histórico e das práticas culturais dos alunos inscritos em tais cursos. O que se discute com frequência é o contexto do surgimento das teorias sociológicas na Europa, tratando as questões que podem ter pouca relevância histórica ou significado cultural para os alunos. Afirma-se que a teoria sociológica surgiu como resultado da reflexão de comunidade de pensadores a respeito de várias forças e problemas sociais, como revoluções políticas, revolução industrial, emergência do capitalismo, urbanização e desenvolvimento científico. Um breve exame das linhas gerais dos cursos de graduação em teoria sociológica em várias universidades da Ásia e da África revelaria que a teoria é ensinada de modo muito similar à forma como ela é oferecida em universidades britânicas ou norte-americanas. De maneira geral, distinguimos dois problemas básicos em tais currículos. Então é isso, é como se fosse uma cópia e não uma tradução, como apresenta no sentido gramsciano, né? De uma adaptabilidade à própria realidade política e histórico-cultural. Um desses problemas é que os precursores não ocidentais do pensamento da teoria social são geralmente deixados de fora dos programas dos cursos. O outro é que a teoria sociológica clássica não é contextualizada de forma a estabelecer um ponto de referência relevante para os alunos. Embora seja verdade que o iluminismo europeu, a transição do feudalismo para o capitalismo, a democratização da Europa e assim por diante constituem um contexto relevante no qual a emergência da teoria sociológica pode ser compreendida. O contexto da expansão colonial europeia e o do eurocentrismo é igualmente relevante tanto para euro-americanos quanto para asiáticos ou africanos. Incluir o colonialismo é um exemplo de como a teoria sociológica clássica pode ser melhor contextualizada para estar em sintonia com a bagagem histórica dos alunos, que é um ponto, para quem acompanha mais tempo, que já sabe que é uma das minhas maiores críticas à própria sociologia uspiana. O consideramos como um contexto adicional e crucial para a emergência da teoria sociológica, a saber, o fato histórico da dominação política e cultural europeia do século XV em diante, raramente tem algum espaço no ensino convencional da teoria clássica, muito menos um peso equivalente. Ademais, tal contexto sugere tópicos e leituras dos clássicos que não são usualmente propostos em cursos sobre teoria sociológica clássica. Como sabemos, essa dominação resultou, entre outras coisas, na implantação das ciências sociais europeias nas sociedades não europeias, tenham sido elas colonizadas por europeus ou não. Além disso, e ainda mais importante, foi no período da dominação colonial europeia que os teóricos clássicos europeus escreveram não somente sobre suas próprias sociedades, mas também sobre o Oriente. Com frequência, suas análises e reflexões sobre as sociedades não ocidentais eram afirmações sobre o Ocidente, tanto quanto sobre o Oriente. Por exemplo, o discurso de Marx sobre a Índia servia para confirmar a singularidade da Europa no que se referia à sua propensão ao desenvolvimento capitalista. E aí, eu gosto de lembrar que, por exemplo, a Rosa Luxemburgo se distingue no início de Acumulação do Capital, ela fala bastante sobre essa questão. Este livro formula um modo alternativo de ensinar a teoria sociológica lidando com os vieses que devem ser corrigidos em todos os contextos. É importante enfatizar que essa conceitualização alternativa não se destina a substituir Marx, Weber e Durkheim. Ao usar tais autores como nosso ponto de partida, visamos oferecer um modo de ensinar o cânone sociológico que incorpore nossas preocupações teóricas referentes ao eurocentrismo. Tendo em mente as origens ocidentais dos escritos que são considerados como constituídos o corpo da teoria sociológica, este livro começa com o tema do eurocentrismo, que julgamos fornecer um ponto de orientação crucial. É preciso fazer uma advertência sobre o nosso uso do termo eurocentrismo. Da forma como entendemos, o termo eurocêntrico vai muito além da sua acepção literal e corriqueira de centrado na Europa. Sustentamos que o eurocentrismo conota uma posição específica, uma perspectiva, um modo de ver e de não ver que se enraiza em várias afirmações e suposições problemáticas. Pra fazer uma relação, tá, gente? A gente não, mas muitas pessoas costumam falar: ah, essa galera aí fala que é nazista e tal, não sei o que, só que eles não são branco-europeus e tal, não sei o que, blá 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 blá. A gente tem que entender, inclusive, a partir da sociedade capitalista, isso não só como uma posição política, uma posição econômica, ou um referencial enquadrado em uma concepção completa, tá? Mas a partir, inclusive, da sua mutabilidade em questão de concepção de mundo, em questão de construção de novas realidades, em construção de realidades no qual esses grupos neoconservadores possam se enquadrar e ser manipulados, ou ser utilizados, ou enfim, realmente aderir a essa ideologia como visão de mundo. Não pretendemos, numa postura essencialista, atribuir aos três teóricos o mesmo uso generalizado do rótulo eurocentrismo.
Inclusive, é uma discussão muito grande com isso acerca de Marx. Com efeito, reforçamos-nos conscientemente para distinguir em quais sentidos diferentes e específicos os vários aspectos das teorias consideradas podem ou não ser eurocêntricos. Também estamos cientes de que o reconhecimento do eurocentrismo nos escritos de Marx, Weber e Durkheim não é uma surpresa nem uma descoberta recente. Contudo, a despeito de se tratar de um tema já datado nas ciências sociais, a crítica ao eurocentrismo não reformulou ou reestruturou significativamente o modo como teorizamos a emergência do cânone sociológico clássico. Assim, embora saibamos que alguns aspectos das teorias de Marx, Weber e Durkheim são eurocêntricos, como seria de esperar, o impacto disso sobre nossa leitura contemporânea de suas obras ainda não foi suficientemente tratado e teorizado. Este livro adota a visão de que uma abordagem criativa à teoria sociológica incorporaria os 3 seguintes objetivos interrelacionados: a. Gerar consciência a respeito do eurocentrismo como tema e contexto que caracteriza a teoria sociológica clássica; b. Distinguir os aspectos eurocêntricos dos aspectos universais da teoria clássica; e c. Apresentar pensadores sociais não ocidentais com o objetivo de universalizar o cânone, que é muito do que é trabalhado nesse livro, tá? Consideramos a necessidade de reorientar o ensino da teoria sociológica ainda mais importante, ao constatar que o eurocentrismo não é encontrado somente nos estudos europeus, mas afetou o desenvolvimento das ciências sociais também nas sociedades não ocidentais, de diversas maneiras. 2 pontos. 1. Na falta de conhecimento sobre nossas próprias histórias, conforme evidenciam os livros-textos. Nos livros-textos utilizados na Ásia e na África, e aqui na América Latina, a tendência é de que haja menos informações sobre essas partes do mundo, pois os livros são invariavelmente redigidos nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Por exemplo, sabemos mais sobre a vida cotidiana da família europeia pré-moderna do que sobre a nossa. Eu li sobre a vida pré-moderna europeia também. Isso se dá porque a sociologia surgiu no contexto da transição do feudalismo para o capitalismo. E, por conseguinte, o contexto histórico europeu é definidor. E aqui, pausa, tá? A gente tá falando de sociologia enquanto matéria, enquanto uma ciência formalizada, beleza? Inclusive, ela só vai ser institucionalizada durante a reforma industrial e, por isso, também esse maior foco ainda. O desenvolvimento normal é definido como uma passagem do feudalismo ao capitalismo. Daí que isso seja considerado normal estudar. O objeto de estudo é definido por esse viés do desenvolvimento normal, em nossas próprias sociedades, embora a prioridade seja também estudar as sociedades capitalistas modernas. O problema é que começamos com as sociedades pré-capitalistas europeias e, em seguida, dirigimos a atenção para nossas próprias sociedades pré-capitalistas, para mostrar que constituem obstáculos à modernização. E lembrando, tá? Essa ideia de feudalismo para o capitalismo foi algo que alimentou durante muito tempo, inclusive as esquerdas daqui do Brasil. Porém, contudo, entretanto, toda a vida, a gente sabe que não é assim. 2. Por meio do eurocentrismo, constroem-se imagens de nossa sociedade que passamos a considerar como reais, até que a intelectualidade eurocêntrica ofereça imagens alternativas que podem ser igualmente eurocêntricas. E 3. Na falta de teorização original, em razão do dilúvio de obras sobre teoria, metodologia e pesquisa empírica provenientes principalmente da América do Norte e da Europa, tem havido grande predominância de teorias técnicas e pautas de pesquisa importadas. Uma coisa que acontece no próprio... Por uma implosão da sociologia, e pra quem leu vai ver isso, né? A gente começa com 2 autores norte-americanos, com o Eric Hobsbawm e com o Pierre Bourdieu, tá? E a ideia é mostrar, primeiro, as limitações da sociologia crítica norte-americana, mostrar como, nessa perspectiva europeia marxista, a gente já tem uma abertura muito maior, mas mostrar uma produção muito forte aqui no Brasil. E é claro, né, a gente vai citar Fanon, vai citar Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Florestan Fernandes. Enfim, a gente vai também tentar tirar um pouco da lógica brasileira, mas, óbvio, por ser um livro pequeno, um livro pra ser relatado aqui, eu trago muito essa perspectiva brasileira dentro do livro. Uma vez que esse livro se ocupa do cânone ocidental, seu objetivo é indagar como devemos ler teóricos como Marx, Weber e Durkheim, dado o eurocentrismo das ciências sociais ocidentais. Assim, repensar a teoria sociológica implica enfatizar aqueles aspectos das suas obras que demonstram seu eurocentrismo. Exemplos disso seriam a teoria de Marx sobre o modo de produção asiático e os escritos de Weber sobre o capitalismo no contexto das religiões não ocidentais. Assim como um curso sobre teoria social que corrige o viés eurocêntrico deve não só abordar criticamente a obra de pensadores ocidentais que formaram o cânone, como também discutir pensadores não ocidentais, do mesmo modo, a crítica do androcentrismo tende a apresentar as fundadoras da sociologia a estudantes de sociologia. Em 1994, Lynn MacDonald registra com satisfação a redescoberta e o reestabelecimento das contribuições femininas às ciências sociais, mas propõe a perturbadora questão. Por mais bem-vinda que seja a recuperação desse material perdido ou ignorado, é natural que surja a questão de saber se isso voltará a desaparecer.
Embora a desconsideração das pensadoras pioneiras na história da fundação da sociologia tenha sido um aspecto importante a salientar e criticar, também é oportuno modificar os contornos do discurso para além desse reconhecimento. Sugerimos várias estratégias concretas para alcançar esse objetivo na prática. Um dos objetivos primordiais desse livro é apresentar o pensamento social e o método de investigação das três pensadoras: Harriet Martineau, 1802 a 1876, Florence Nightingale, 1820 a 1920, e Pandita Ramabi Saraswati, 1858 a 1922. Vale notar que, embora essas mulheres tenham permanecido fora ou à margem da academia formal, articularam e puseram em prática suas visões a respeito da possibilidade da sociologia, das ciências morais e das ciências sociais. Inclusive, para quem tiver a oportunidade de ler o livro, tá, vai ter uma noção de um impacto grandioso que elas tiveram, tá? Muito foda isso. Um segundo ponto crucial é se envolver substantiva e teoricamente com os escritos primários de mulheres pensadoras, não ocidentais e ocidentais, como pesquisadoras e educadoras. Em terceiro lugar, é importante mostrar e abstrair as ideias sociológicas das evidências de teorização contidas no corpo de seus escritos. O não reconhecimento das contribuições das mulheres pensadoras é possível porque elas não apenas estão ausentes na historiografia da disciplina, como também não constam em muitos dos programas e currículos de cursos de graduação e pós-graduação em sociologia. Há uma lacuna radical entre a pesquisa sobre mulheres pensadoras e o ensino sobre as figuras pioneiras no currículo convencional dos cursos de graduação. Atualmente, a abundância de pesquisas já publicadas em andamento sobre mulheres pensadoras de diferentes contextos socioculturais. Contudo, esse material não penetrou no discurso e nas práticas sociológicas dominantes em ambientes institucionais, razão pela qual persiste a atitude de situar as mulheres pensadoras na periferia, se não fora da disciplina. Isso não ocorre somente em função da marginalização das pensadoras do gênero feminino, mas também por causa da vasta quantidade de estudos disponível hoje sobre elas. E aí, eu acho que o Brasil, embora a gente tenha um movimento a contrapelo, feito pela pesquisa, feito pela militância e feito por movimentos sociais e editoras, principalmente de esquerda, ainda é pouco. Mas a gente tem algo forte aqui. Pensamento social e teoria social. O pensamento social difere da teoria social no sentido de ser menos formal e ser expresso de forma menos sistemática. Também contém uma boa medida de reflexão sobre experiências, opiniões, avaliações, valorações e assim por diante. Em outras palavras, inclui elementos que não estão embasados em definições, conceitos e teorias formais. Então, teoria social é aquilo mais acadêmico, pensamento social é aquilo que a gente produz enquanto movimento. Isso não faz do pensamento social menos importante que a teoria social. Para mim, muito pelo contrário, torna ele mais importante, torna a teoria social, inclusive, muito para trás disso daí. Mas papo para uma evolução da sociologia. Com efeito, o pensamento social pode ser a base de uma construção mais formal e sistemática, ou seja, a teoria social. A distinção entre pensamento social e teoria social é importante em vista da seleção de pensadores apresentados nesse volume. Pensadores como Ibn Khaldun, Marx, Weber e Durkheim são claramente teóricos. O mesmo não pode ser dito de Ramabai, Nightingale ou Rizal. Enquanto estes escreveram sobre questões sociais amplas, eram bem menos sistemáticos do que os teóricos em suas abordagens. Todavia, são considerados importantes por ter oferecido contribuições originais para a nossa compreensão da sociedade moderna. Ademais, também é possível dizer que suas palavras fornecem a base para uma teorização mais sistemática por parte daqueles que têm inclinação para a elaboração de conceitos e teorias. Eu pontuaria uma coisa importante aqui, tá? Por exemplo, para Marx, né, e se a gente for pensar em Marx, não existe Marx sem praxis, sem prática e teoria, tá? Então, é um elemento que, por exemplo, difere muito de Weber e Durkheim. Importante colocar isso. Outro ponto importante a ser observado a respeito das ideias dos pensadores, ora discutidos, é o tema comum da liberdade subjacente às suas obras, independentemente de seus escritos constituírem teorias sociais minuciosas ou um pensamento social menos sistemático. A tradição ocidental da teoria sociológica clássica abordou a questão da condição humana na modernidade. Inclusive, por exemplo, se a gente pega os textos de Marx sobre a Comuna de Paris ou o próprio Manifesto Comunista, embora abarque uma totalidade, eles são bem mais um pensamento social do que uma teoria social. Isso daí também é uma outra relação que acontece em Marx, tá? A tradição ocidental da teoria sociológica clássica abordou a questão da condição humana na modernidade. As obras de muitos teóricos sociais, juntamente com as de psicólogos, filósofos, poetas, romancistas e outros artistas, se inspiram no reconhecimento do fracasso do iluminismo em cumprir sua promessa de oferecer liberdade por meio da aplicação da razão e da investigação científica. Grande parte da teoria social clássica tratou do lado negativo da civilização moderna e enfatizou a escravização dos seres humanos ou a perda da liberdade. Isso assumiu uma forma diferente para cada teórico. Para Marx, foi a alienação, a falta de liberdade para desenvolver o potencial humano. Reducionismo, tá? Mas, volto a dizer, eles desenvolvem isso em outros capítulos. É o começo. Para Weber, a escravização na gaiola de aço da racionalidade e claro, questão do estado da dominação, ao passo que para Durkheim, a anomia e a escravização pelo desejo, e também não apenas isso.
No caso de Rizal, o tema da escravização estava relacionado ao colonialismo, uma vez que este era o contexto no qual escrevia. Lembrando que o próprio Marx fala, né? O trabalhador, o trabalho industrial, ele não pode ser liberto enquanto a gente não libertar a escravização social. Então, também tem isso no próprio Marx. Martineau valorizava a liberdade de pensar e agir com autonomia, o direito de trabalhar, a emancipação e o empoderamento políticos e a possibilidade de desafiar os costumes tradicionais recebidos. Novamente, outra coisa que perpassa em Marx, com outras nuances que eu não vou colocar aqui. Hamabi era uma pensadora e reformadora social que defendia a liberdade de pensar e agir para que as mulheres hindus pudessem alcançar a igualdade e seu progresso. Suas ideias revelam uma concepção da liberdade como o desejo de alcançar a autoconfiança, a autodeterminação, independência e a autonomia por meio do conhecimento, do empenho e da dedicação e, acima de tudo, pelo exercício da razão. Nightingale queria que as mulheres exercessem a liberdade do pensamento e que fossem agentes autodeterminados, que tivessem o direito de ser educadas e de expandir seus horizontes para além dos limites restritos da domesticidade e dos papéis socialmente aceitáveis de esposas, filhas e mães. Assim, pra quem puder ler esse livro, gente, é muito interessante porque traz uma dimensão dessas discussões em outro nível. Primeiro ponto, que eu acho já muito interessante. Mas segundo ponto, né, são contemporâneas desses pensadores, de Marx, Weber e Durkheim. Então, assim, são coisas que estão sendo escritas ali ao mesmo tempo. Então, novamente, a gente faz aquela fita, gente, que é uma das coisas que eu aprendi a partir da sociologia, de ir jogando teorias sobre teorias, e não de colocar as coisas estáticas, uma em cima da outra e foda-se. Não, mas de ir colocando nuances, particularidades, entendendo pra entender a totalidade, né? Pra não entender o bagulho como uma coisa só, como um momento só, como uma teoria só, como uma... Enfim. A teorização política e sociológica de Sarkar se inseria numa robusta concepção de individualismo, atuação humana e ativismo. Como Marx, Sarkar também concebia os indivíduos como agentes produtores da história. Nesse contexto, é instrutivo estabelecer um paralelo entre a teoria da natureza humana de Marx e a visão de Sarkar, com os indivíduos como seres criativos, inventivos, morais e racionais, que desejam ser autônomos e autodeterminantes. Ibn Khaldun, por outro lado, viveu no período pré-moderno, séculos antes de Martineau e Marx e de mais autores tratados, inclusive é o mais antigo tratado, né? No entanto, podemos igualmente identificar em sua obra o tema da ausência da liberdade ou também da escravização. Para Ibn Khaldun, e isso é muito antes de Marx, tá? Muito antes. Isso se relaciona com o papel do luxo da formação do Estado. O fato de ser possível identificar um tema comum por trás das obras de todos os nossos teóricos, sejam homens ou mulheres, ocidentais ou asiáticos, modernos ou pré-modernos, é um testemunho da universalidade da teoria social, independentemente de sua fonte civilizacional. E aí eu colocaria mais do que da teoria social, tá? Mas do próprio pensamento social enquanto ação. Porque isso é uma coisa, é o que a gente tem que explorar, que ela vai acontecer em vários momentos, como, por exemplo, no Quilombo Palmarino, onde você não tinha uma teoria social, mas você tinha um pensamento social. É aí que a gente pega no pulo as coisas, tá ligado? Examinar a teoria sociológica através da lente do eurocentrismo e do androcentrismo nos permite formular proposições mais amplas. Ao chamar a atenção para pensadores negligenciados, homens, mulheres, ocidentais e não ocidentais, argumentamos que a tapeçaria das contribuições para o pensamento e a teorização sociais é multifacetada. A partir do reconhecimento das diversas contribuições dos pensadores de diferentes contextos culturais, emergiria uma história pulsante, sinérgica e complexa. O objetivo é expandir o campo e não restringi-lo. Assim, concordamos com o Hill quando ele diz que nossa disciplina se fortalece com a inclusão e o diálogo e não com a exclusão e o silêncio. Sim e não, tá? Sim e não. Além disso, não temos reservas quanto à criação de mais uma lista de pensadores obrigatória. Concordo. O objetivo é abrir a porta para a consideração séria de um grupo maior de potenciais contribuintes para a teorização sociológica, além dos nomes existentes. Certamente há muitos outros homens e mulheres situados em diferentes contextos sociais, europeus e não europeus, ao longo de várias épocas, cujas contribuições e ideias para a teorização sociológica há muito tempo já têm passado despercebidas na narrativa da história da teoria sociológica. Já é hora de seus praticantes problematizarem essa falta de atenção e tomem atitudes a respeito. Bom, é até difícil continuar depois desse texto. Essa introdução me pegou muito. E eu resolvi trazer ela porque eu acho que esse daqui é um livro mais que eu tô numa fita de divulgação do que de debate, como eu fiz com os outros, tá? Mas também tem um debate aqui, que pra mim é muito crucial, que é essa expansão da própria sociologia enquanto teoria social no livro e enquanto pensamento social pra mim, tá? Mas um reconhecimento de algo que extrapola um pouco a ciência enquanto ciência ocidental e que permite a gente avançar num debate contra um certo intelectualismo que geralmente é referente ao academicismo. Isso sim, vocês sabem do embate que eu faço com a universidade e com o academicismo, mas não em relação ao intelectualismo. E o intelectualismo, ele não é necessariamente essa fita, e é isso que é interessante, de ler livros, tá?
Mas é uma fita, inclusive, de um resgate de um pensamento social existente, não só a nível de alguém escrever alguma coisa, mas das próprias experiências revolucionárias que a gente teve em toda a história da humanidade, e principalmente a partir do momento em que começa, né, essa transição do feudalismo para o capitalismo, do colonialismo para o capitalismo, ou quer dizer, da expansão colonial, da formação do Estado, da formação do dinheiro, que talvez precede essa questão, mas da formação do dinheiro enquanto capital, enquanto possibilidade de acumulação, enfim. Tem muita história, muita coisa que tá além dos textos escritos, além daquilo que foi colocado enquanto teoria social, e que também tá em coisas escritas que não foram escritas enquanto teoria social, mas enquanto pensamento social, assim como tá presente nas nossas histórias, mitos, contos, no nosso folclore, nas nossas experiências de rituais, religiões e por aí vai. Tá presente na nossa pele, no nosso sangue, no nosso viver, tá ligado? E essa é a fita. Então, esse episódio, que volta a ser curto, então vocês devem estar dando graças a Deus, busca abrir essa ideia de... Tá, mas o que a gente pode fazer? E com o que a gente pode fazer, volta a dizer, então sigam a gente, né, nas redes sociais, acompanhem nossos outros projetos, e se quiser pode apoiar a gente em apoia.se/Morcego, pixpodcastmorcego@gmail.com. Mas é isso, compre esse livro, A Teoria Sociológica para Além do Cânone, editora Funilaria, com a fundação Lauro Campos e Marielle Franco, de Cia de Farid Alatas, Vineta Sinhá, tá bom? Então, agora eu queria agradecer a equipe da Funilaria, né? A gente fez aí uma troca, eu dei meu livro, eu ganhei esse. Então, um grande beijo, Caio, um grande beijo, Marília, um grande beijo por essa caminhada muito lindo, tá trazendo isso daqui pra cá, pra Caverna do Morcego, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo episódio, lembrando que estamos tendo live toda semana, segunda e terça-feira, às 10 horas da manhã, pelo menos por enquanto. Até mais, um grande beijo, tchau!